Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e vamos falar do batismo de Paulo. Porque pessoas entram aí e falam, como nós não precisamos batizar nas águas? Até Paulo se batizou. Mesmo que Paulo tivesse se batizado nas águas, Paulo teria se batizado, estaria falando desse batismo lá em Atos. Por que Atos? Porque o livro de Atos não contém revelação, ou revelações. O livro de Atos, como o próprio nome diz, é o livro dos Atos dos Apóstolos, dos feitos dos apóstolos. E muitos feitos interessantes, como o batismo do eunuco, como é que o escritor de Atos teve aquele conhecimento, inclusive que foi até, não sei nem quem foi que batizou o eunuco lá, foi transladado, quer dizer, ele viu muitas coisas, né? Mas deixa pra lá. Então são Atos dos Apóstolos, não tem revelação. Em Romanos, que é o primeiro livro escrito por Paulo, baseado na revelação da sã doutrina, quando ele foi de uma forma figurativa, metafórica, simbólica ao terceiro céu e recebeu diretamente de Cristo, do Cristo ressuscitado, de Elohim, do próprio Deus, as instruções para pregar as boas novas aos gentios, a sã doutrina, o evangelho, as boas novas da incircuncisão, não da circuncisão. Jesus de Nazaré pregou o evangelho da circuncisão. Pedro, Tiago, João. O evangelho da circuncisão. E Paulo, depois de ter recebido a revelação, ele disse em Romanos 6, capítulo 6, versículo 3, que o batismo foi na morte de cruz. Foi no sacrifício da cruz. Não o batismo do arrependimento de João Batista nas águas. Então, até aí tudo bem, né? Então, só aí já quebra esses que dizem que Paulo foi batizado, tá? Não foi batizado em água coisíssima nenhuma. E eu te convido a você pegar a sua Bíblia. Eu estou com a Bíblia Scofield, Scofield. Eu tenho 48, 49. Então, se você falar, você tem a Dake? Tenho. Texto bíblico maravilhoso, o estudo, o lixo. De todas as Bíblias, o pior, o lixo dos lixos é o estudo da Bíblia Dake. É os comentários da Dake. É o lixo dos lixos. Agora o texto bíblico não, claro que não. Tá? Bíblia Dake, a pior de todas. Não existe Bíblia pior. Estudos de perturbados pior do que aquele, não existe. Mas eu tenho ela também. Tenho ela. Você quer conhecer da mentira de anjos que caiu do céu, de demônios, de falanges, de legiões, de anjos que tiveram relações com mulher? Leia os estudos, os excrementos escritos nos rodapés da Bíblia Dake. Você vai ver que porcaria. Você vai ver que aterro sanitário. Puro. Volto a falar, o texto bíblico não, que o texto bíblico nós cremos que é a inspiração, a palavra do papai. É igual essa daqui, aqui. O texto da Almeida Corrigida Fiel. Isso aqui embaixo, para mim, não serve para nada. Eu já andei dando olhada, no começo eu olhava, mas não tem... Tem uma referenciazinha, tem outra coisinha, mas isso aqui não acrescenta nada. Não acrescenta nada. O que vale é o cerne, o que vale é o tutano. O tutano é isso aqui, ó. Isso é o tutano. Essa Bíblia é cheia de subtítulos, bem dividida de subtítulos, tanto que eu vou pegar ela, ó, aqui, ó, divididinha. Deixa eu ver se você consegue ver aqui. Ó, Atos 9, na Bíblia Scofield. A Bíblia é boa, ela é bem divididinha, ajuda bastante, ó. Aqui, ó, Atos 9, versículo 17 e 18, que eu vou ler para você, ó. Ó, tá vendo? Vê aí, tá conseguindo focar? Tá? Tem um subtítulo dela aqui. Então, em Atos capítulo 9, versículo 17
e 18. No 17, o subtítulo está Saulo cheio do Espírito Santo. E no 18, Saulo é batizado. É muito interessante isso aqui. Então vamos ler Almeida Corrigida Fiel, Atos 9, versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Veja, aqui Ananias impôs a mão, ou as mãos, e disse: seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Consolador. Porque assim Deus disse em Joel 2, lá no finalzinho: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Assim está em Ezequiel 37, no vale dos ossos secos. Deus disse: darei do meu Espírito, colocarei do meu Espírito sobre os ossos secos, e esses se levantarão. Isso foi o derramar do Consolador nos últimos dias. Então Saulo, que na época era Saulo, não era Paulo, era Saulo, ele foi batizado pelo Espírito Santo. E no versículo 18: e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. E levantou-se e foi batizado. Versículo 19: e tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Veja, 3 versículos, 17, 18 e 19. Não precisou de água para ser batizado pelo Espírito Santo, como a religião diz. Paulo não foi batizado em água. Paulo não foi batizado. O batismo de Paulo aqui foi por imposição de mãos. Aí muitos dizem, Mateus 28, lá no finalzinho, versículo 19, Jesus disse: ide fazer discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Jesus lá não mandou batizar ninguém em água. E aquele batismo que Jesus falou foi para os judeus. Era o batismo da imposição de mãos. Onde é que Paulo está aqui que ele foi afundado, jogado água nele? Onde é que está escrito aqui, Paulo foi jogado no Rio Jordão? Ou já não existia mais o Rio Jordão naqueles dias? Lá perto, lá onde estava Paulo, não tinha rio nenhum? E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo, com a mãozinha na cabeça de Saulo. E no 18, e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Foi batizado, tudo com a mãozinha na cabeça dele ali. Não tinha água. Paulo não foi batizado com água coisíssima nenhuma, foi batizado em rio nenhuma. Então, se Paulo, que era Paulo, não foi batizado em água, de onde é que a religião tira para jogar as pessoas dentro de piscinas, dentro de cachoeira, dentro de rios? Porque aí eles acrescentam: Jesus foi batizado, os discípulos foram batizados no Rio Jordão, Paulo foi batizado. Não. O batismo de Paulo foi da imposição de mãos. Até ele receber a revelação. Quando ele recebeu a revelação, ele entendeu. Cristo disse a ele: Paulo, o batismo não é mais nem por imposição de mão e nem por afundar ninguém no Rio Jordão, em piscina, coisíssima nenhuma. O batismo foi no sacrifício da cruz. Porque o sangue que verteu purificou a tudo e a todos. Todos os animais foram purificados. Todos os seres humanos que nasceram foram purificados pelo sangue que verteu da cruz. Não precisando de mais nada. E o interessante que você viu, quando colocou a mão na cabeça, ele foi cheio do Espírito Santo. Não teve que passar por água coisíssima nenhuma.
O que a religião diz? Você, para ser batizado no Espírito Santo, você tem que receber o batismo das águas. Para você ser purificado. Se você não receber o batismo das águas, você não será purificado. E se você não for purificado, você não receberá o Espírito Santo. Brrr. E as pessoas acreditam. Por quê? Porque está escrito há 2000 anos atrás que Jesus passou pelas águas. Está escrito, só que, vou lembrar você, Jesus passou pelas águas porque ele era o cordeiro, ele foi lavado. Pela lei dada a Moisés, o cordeiro que fosse oferecido como sacrifício, como libação, deveria ser lavado até as suas entranhas. Então Jesus foi o cordeiro e ele precisou ser lavado até as suas entranhas. O batismo de Jesus não foi o do arrependimento, porque ele não tinha pecado algum. Pecado era a transgressão das leis mosaicas. E Jesus nunca transgrediu nenhum item da lei. Hã? E aí? E esse batismo da religião serve para quê? Você que ainda frequenta o templo, você que acredita no batismo das águas, me diz, serve para quê? Se nem Paulo, que falou, que pregou o evangelho da sã doutrina, passou pelas águas. Quer dizer que o seu pastor, o seu bispo, o seu padre, aquele que fica batizando lá, jogando os pinguinhos, as gotinhas de água na cabeça das criancinhas, esses sabem mais do que Paulo? Eles são mais perfeitos do que Paulo? Paulo não sabia? Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 1, não fui selecionado, não fui escolhido, não fui chamado para batizar ninguém. Eu batizei 1 ou 2 e Cleópatra, não sei quem foi lá, e não me lembro se batizei mais ninguém. Ou seja, ele batizou uns 2 ou 3 com imposição de mãos. Mais ninguém, porque ele não foi chamado para batizar ninguém. Que importância tem o batismo, hein? Que importância tem o batismo que vocês religiosos, que a religião frequenta, pratiquem? Que importância de nada tem o batismo, hein? Aí quando você fala isso, as pessoas, os religiosos, quer tacar pedra, quer vir, mas eles não têm argumento, eles só sabem chamar de herege. Só sabem chamar que não tem o Espírito Santo, que não esse daí fala pela carne. Mas eles não têm argumento, eles não mostram, na Scofield, mostra na qualquer Bíblia, pega a Bíblia lá que você, pega a Bíblia do dedinho, o dedinho não tem as Bíblias dele lá? Pega a Bíblia dele, coloca aí, não, conforme isso aqui, tem que ser batizado. Paulo foi batizado com a imposição de mãos, sendo que na verdade não tinha necessidade nenhuma, nem imposição de mão, porque antes da imposição de mão do batismo, ele já recebeu o Espírito Santo. Nele já estava o Consolador. Para que batizar? Para que o batismo da imposição de mão, se ele veio? Na casa de Cornélio, Atos 10, leia lá para você ver que história interessante. Mas Pedro era um legalista, a religião é igual Pedro. Lá no começo Deus falou para Pedro, Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Aí quando Pedro chegou lá, mas os legalistas chegou lá, já chegou querendo tacar Cornélio na piscina, na água, o Espírito Santo já veio, batizou Cornélio e a família, eles já começaram a falar idiomas e outras línguas, não é balabachura, cantará, começou a falar em aramaico, em hebraico, em grego, em latim, começaram a falar. Aí Pedro falou, como pode ser negado a água para esses gentios? Se Deus já batizou eles com o Espírito Santo, aí Pedro ainda pega Cornélio, a família, ainda joga dentro da água, ainda. De tão legalista que era Pedro. Não se contentou. É o caso de Ananias. Colocou a mão, o Espírito Santo o Consolador já mostrou, estou aqui. Me faço presente na vida de Saulo. Ananias deve ter falado lá umas línguas lá, porque Paulo já era poliglota. Paulo já deve ter falado mais umas 18 línguas. Mas Ananias, ainda com a mãozinha lá na mão, e batizou. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou te batizo em nome de Jesus de Nazaré, ou de Jesus Cristo. Mão. Nada de piscina, nada de água. Tá bom? Então assim foi o batismo de Paulo, não teve coisa de Rio Jordão, não teve nada de água, não tem nada disso aí.
esses que vivem por aí, essas chamadas igrejas que ficam praticando esse batismo na piscina, sabe o que eles são? Farisaísmo, é o farisaísmo que está implantado nesse lugar. É a mentalidade dos fariseus, é a mentalidade de Moisés. É a mentalidade do diabo, porque o diabo é o acusador, e o acusador eram as leis mosaicas. É o que está aí na religião. É o engano, a mentira e a fraude. E trevas é o que tem na religião, tá bom? E não esqueça, dê joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E vamos adiante falando desse fácil entendimento. Não tem segredo, você viu? Não tem segredo. Abre-se a Bíblia aqui, a Scofield aqui, ó. Outra, aí você pega 2 versículos e você lê. Não tem fraude, não precisa manipular, não precisa pegar os bonequinhos e ficar... Você tá entendendo porque eu gravo vídeo de regata? Você está entendendo? Porque eu não tenho nada de religioso comigo, nem graça e paz eu falo mais para não ter nada, nem um resquício de religioso. Porque não precisa. Jesus de Nazaré andava no meio dos publicanos, das prostitutas, dos ladrões, dessa forma, simples, humilde, sem religiosidade, sem imperialismo, sem dedo em riste. Agora, contra os cães, contra os líderes religiosos, Jesus descia o sarrafo. É a mesma coisa da gente. Contra esses líderes religiosos, no espírito somos irmãos, mas a natureza carnal deles está ativada para o engano, para roubar e para mentir para as pessoas. Contra esses, a gente tem que descer a Bíblia na cabeça deles. Mas aos humildes, aos simples de coração, aqueles que querem conhecer a revelação, assim nós somos. Nós somos iguais. Nós somos no mesmo nível. Nem você é melhor que eu, nem eu sou melhor que você. Porque no Espírito nós somos irmãos. Tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.